Esta minissérie documental não é investigativa. Em 28 de outubro de 2020, o Brasil assistiu, além do crescimento imoderado da pandemia, à mais importante exposição de dados digitais e sigilosos da história da internet nacional. Imagens, mensagens de texto e áudio, videochamadas e documentos de mais de 47 milhões de brasileiros foram livremente distribuídos na rede. As autoridades, desde então, tentam banir tais conteúdos do alcance público. Apenas a minoria hoje ainda se encontra online de forma integral. A maior parte é constituída de fragmentos ou arquivos corrompidos. Ao iminente alvoroço, um fato notável é adicionado. Um quarteto de manauaras, até onde se sabe concretamente também vítimas, nunca mais foi visto após a data do vazamento. Não se encontrou, porém, evidência alguma de possível participação criminosa do grupo, cujos integrantes foram divulgados como Henrique Bandeira, Leonardo Batista, Fábio Libório e Luciana Costa. Em meio às milhões de mídias vazadas, existem fragmentos de 4 videochamadas, que ganharam a atenção de investigadores e conspiracionistas. A mais curta delas tem 48 segundos e a mais longa 6 minutos e 5 segundos. Os vídeos são protagonizados pelos desaparecidos de Manaus e consistem, aparentemente, em entrevistas. Os entrevistadores são Luciana Costa, Henrique Bandeira e Leonardo Batista. Quem responde aos questionários é sempre o Fábio Libório, o único das gravações que não é nascido na capital. Não se conhece ainda exatamente a serventia das entrevistas. A teoria mais difundida é de que as perguntas e respostas, que giram em torno de lendas tradicionais e urbanas, são textos disfarçados e incluem códigos relacionados ao ataque cibernético. Investigadores oficiais não descartam de vez a possibilidade, mas não admitem credibilidade sólida às conspirações. Mesmo assim, desenvolvedores de software e decodificadores das redes sociais continuam a investir tempo e força na busca por respostas. As autoridades responsáveis pela investigação não desencorajam nem renegam o esforço popular, mas pedem cautela e sobriedade, a fim de evitar qualquer pânico coletivo, ou o aumento dele. Esses mesmos profissionais contrataram a produção desta minissérie, de 4 episódios constituídos pelas gravações das chamadas em vídeo dos manauaras sumidos, arquivos que até agora estavam em maior parte sob a guarda do governo. A decisão servirá para frear as incessantes tentativas de invasão a sistemas governamentais sigilosos, provocados pelo desejo de acesso às gravações. Também se pretende aumentar a força-tarefa, com uma promissora mão agitante do povo. Os episódios foram organizados a partir da lógica empreendida nas próprias entrevistas. O primeiro deles conta com Luciana Costa entrevistando Fábio Libório, que seria supostamente um estudioso do folclore brasileiro. Assunto das perguntas. Olá, boa noite, tudo bem com Olá, você? boa noite, tudo bem? E contigo, Luciana? Luciana, né? Isso, Luciana Costa. Tá indo, né? Tá tudo bem. Luciana Costa. Tirando os afazeres do dia, começo aqui agradecendo a sua disponibilidade para essa entrevista. E você está pronto para começar? Certo? Pronto. E já começo pedindo desculpa pela disponibilidade de ser somente nesse horário. É dia corrido e... Tudo Mas é bem, isso, estamos aqui. sem problema. Você ficou inteirado do assunto, né? A gente conversou em off. E para a gente começar essa entrevista, eu tenho uma primeira pergunta. E nessas perguntas a gente vai começar a definir alguns conceitos sobre lendas. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: o que é lenda?
que é lenda, somente lenda. Uma lenda seria uma narrativa folclórica é uma narrativa folclórica que se torna uma lenda quando ela se fixa na consciência coletiva da comunidade relativa a esse folclore. E aí o folclore seria esse conjunto cultural que abrange todos esses elementos que constituem o nicho cultural dessa comunidade, desse povo. Então, reiterando, uma lenda é uma narrativa fantasiosa. E nesse ponto é importante a gente abrir um parêntese, porque talvez depois, quando a gente complexizar essa conversa, a gente vai entender por que é importante a gente abrir esse parêntese. É que a fantasia, na lenda, ela é diferente da fantasia de, de subtipos de lenda. Então, essa fantasia ela vai se diferenciando de acordo com os subtipos de lenda. Mas lenda, por si só, é uma narrativa fantasiosa que se torna uma lenda quando finca as unhas, quando se fixa na consciência coletiva da comunidade que produziu essa lenda, essa narrativa lendária. Certo, muito bem colocado. Quando a gente está falando sobre esse Só gênero, um né? minutinho. Pode ser que eu sou bastante repetitivo ao longo da entrevista, mas a minha forma de chegar ao ponto e aí, tipo, também para te ajudar na redação, porque eu repito e aí, tipo, sintetizo no final, só para... Certo, tudo bem, sem problema. Então, quando a gente Vai está cortar. tratando desse gênero, lendas, né? Muitas pessoas confundem com outro conceito, que é o da mitologia. Então, para você, com seus estudos, com as suas leituras, como você conceitua o que é mitologia? Eu não ouvi, Luciana. Pode repetir, por favor? Quando a gente está falando sobre o gênero lenda, muitas pessoas confundem, né, com outro conceito, que é o da mitologia. Então, como é que você conceitua a mitologia? O que é mitologia? Aí a gente já dá um salto bem significativo e importante para a definição, até da lenda mesmo. A mitologia é uma esfera, é um espaço narrativo, digamos que oposto ao espaço narrativo em que as lendas se encontram, que é a esfera do folclore. Nós temos a esfera do folclore e nós temos a esfera da mitologia. No folclore nós temos as lendas, que são histórias fantasiosas, como eu expliquei, mas que são histórias fantasiosas e ponto. São histórias fantasiosas e ponto. Eu acho que não é uma fantasia é uma fantasia questionável, sabe? É uma fantasia que você não acredita, sabe? É uma fantasia óbvia, uma fantasia evidente.
Já a mitologia, a fantasia dos mitos, ela é muito relativa, porque os mitos são eles são acreditados, eles nascem das crenças reais de comunidades. Então, os mitos nascem para ajudar essas comunidades a entenderem o mundo delas de acordo com o olhar delas. Então, um mito, e aí é importante a gente frisar que um mito não é necessariamente uma mentira. A gente tem que parar de acreditar que mito é sinônimo de mentira. A gente ouve muito isso de, isso é verdade ou é mito? Quando, na verdade, mito seria sinônimo de verdade. Porque os mitos, eles são acreditados, eles são verdade pro povo que produziu esses mitos. Então, uma diferença muito grande é que os mitos seriam verdade, uma verdade relativa, mas seriam verdade, enquanto que as lendas são fantasias puras, não são verdade. Então, as lendas é que são mentira, assim, sendo falando a grosso modo. É legal a sua última parte da sua fala, porque era justamente a próxima pergunta, né? Qual era a diferença, qual é a diferença entre lendas, ou lenda, e a mitologia? E aí eu te pergunto, você tem um exemplo que você possa dar para ilustrar essa diferenciação que você colocou? Tenho. Antes, eu acho que é importante a gente falar sobre tipos de mitos. Nós temos os mitos etiológicos, nós temos os mitos cosmogônicos e nós temos os mitos escatológicos. Quer dizer que escatológico pode ser uma palavra esquisita para muita gente, mas na verdade eu vou colocar nessa ordem: mitos cosmogônicos, mitos etiológicos e mitos escatológicos. E por que coloco nessa ordem? Porque primeiro os mitos cosmogônicos, porque o mito cosmogônico, ele narra o nascimento do mundo, simplesmente. A narrativa mitológica, a narrativa cosmogônica mais conhecida que nós temos é a de que o Deus cristão criou o mundo e eu não estou tentando ser ofensivo ao chamar essa crença de mito, porque, como eu falei, o mito não é necessariamente uma mentira, não é uma fantasia nesse sentido. Então, não há desrespeito eu dizer que certa crença é um mito, porque um mito, como eu falei, já repeti várias vezes, não é uma mentira. Mito cosmogônico, criação de mundo. Mito etiológico, é o mito que narra aquilo que é criado num mundo que já existe. O mundo já existe. O mito etiológico vai tratar de alguma coisa que nasceu nesse mundo, vai contar, vai explicar como é que essa coisa nasceu. E o mito escatológico é um mito de fim de mundo. Nós temos aí o, o Apocalipse, nós tínhamos a crença maia de que o mundo ia acabar em 2012, por exemplo. Então é isso. Mito cosmogônico de criação de mundo, mito etiológico, criação de alguma coisa no mundo, e mito escatológico, mito de fim de mundo. E o exemplo para diferenciar a lenda do mito.
É muito interessante isso, porque a gente pode pegar, por exemplo, uma das narrativas mais famosas quando a gente trabalha folclore aqui no Brasil, que é a lenda da mandioca. Eu coloco aspas porque vamos contar a lenda da mandioca sobre uma moça indígena de uma certa aldeia que engravida misteriosamente e que pela criança não ter um pai definido, a moça é expulsa da aldeia, ela é reprovada e é reprimida e acaba sendo expulsa. Meses depois a criança nasce e é uma coisa muito esquisita nessa história, porque geralmente se fala que nasce uma criança muito bonita que enche os olhos da comunidade porque é uma criança branca, uma criança de pele muito clara. E aí geralmente essas histórias falam pela beleza da criança, muito rara e dificilmente vista, nunca vista antes na aldeia. A moça acaba sendo perdoada pelo pai porque ele vê a beleza da criança que nasceu e acaba perdoando o pecado da filha, que foi ter engravidado, enfim. E, e é complicado a gente exaltar assim, como se a cor branca fosse, assim, tivesse esse poder no meio indígena, porque assim a gente meio que reforça a ideia de que o branco é bonito e a pele mais escura não é, no caso é vermelha, né? Mas é essa a história. A criança, por ser tão bonita, ela acaba conquistando o avô que perdoa a filha. A criança se chama Mani, ela ganha o nome de Mani, e um tempo depois, infelizmente, a criança morre, misteriosamente. Morre tão misteriosamente quanto é concebida. A mãe, consolada, enterra a filha e chora bastante sobre o túmulo da criança. Ela chora tanto que ela chega a regar o túmulo, a terra onde a filha foi enterrada. Essa rega acaba fazendo nascer dali uma planta, um tubérculo de interior, adivinha, branco. Branco com uma pele da criança que morreu. E daí é um milagre, porque aquele tubérculo alimentou e alimenta gerações e gerações de indígenas, de comunidades indígenas e até de comunidades não indígenas. E a planta acaba sendo chamada mandioca. O nome da garota era Mani, e oca é casa. Então, casa da Mani, mandioca, que é onde ela nasceu. E a gente voltando para aqueles três conceitos de mitos. Mito etiológico é aquilo que, como eu falei, é aquilo que nasce num mundo que já existe. O mundo já foi criado, vamos esquecer isso. O mito etiológico, ele sempre vai narrar a criação de algum elemento que vai fazer o bem para a comunidade. Nesse caso, a mandioca que alimenta a comunidade indígena. Então aqui a gente está tratando não é de uma lenda, mas de um mito etiológico, que narra o nascimento
da mandioca. Então, o certo seria mito da mandioca e não lenda da mandioca. E é um dos exemplos mais proeminentes que nós temos e que é erroneamente tratado como lenda nas escolas. Então, a gente tem um erro gritante de conceitos nas nossas escolas ao tratar, começando pelo fato de que isso é posto na esfera do folclore e não da mitologia. Certo. Ah, você falando do folclore agora, uma outra pergunta relacionando o conceito de mitologia é qual é a diferença de mitologia para o folclore? A mitologia é um conjunto de narrativas que ajudam comunidades a entenderem o seu mundo, o mundo. O folclore é um conjunto de valores, crenças, costumes de uma comunidade. E aí no folclore nós não falamos só de narrativas. Aí já nós entramos em diversos elementos culturais. Uh, no folclore amazonense, por exemplo, folclore amazônico, na verdade, nós temos uh, o tacacá, que não é uma narrativa, mas que é um elemento intrínseco à nossa comunidade. Nós temos a ciranda, por exemplo. Então, aí nós temos um elemento gastronômico e um elemento artístico. E é interessante notar uma coisa em comum do folclore e da mitologia é que ambos são anônimos. Vão sempre ser anônimos, especificamente falando. Nós nunca vamos ter um autor. A gente pode dizer, por exemplo, que a, a feijoada, por exemplo, que é muito importante para o folclore do Brasil. Nós podemos dizer a versão de que foi trazida por negros durante a época da escravidão, a receita trazida por africanos, mas nós nunca vamos saber quem foi o autor específico dessa receita. Assim como Do o tacacá, né? vatapá, tacacá, justamente. São receitas que são muito relacionáveis a uma certa comunidade, que a gente bate o olho e identifica como sendo fruto, como sendo constituinte daquela comunidade, mas que a gente não sabe quem criou. Então, tanto o mito quanto o folclore não têm autores específicos. São produções comunitárias, coletivas. E esses elementos só vão ser mitos, só vão ser elementos folclóricos quando, reiterando, se fixam nessas culturas e essas comunidades, quando se torna realmente coletivo. Certo. Olha, todos esses conceitos, essas diferenciações que você colocou, abriu um leque aqui, né? Ilustrou muito bem todas essas perguntas e voltando ao conceito de lenda, você comentou que existem tipos de lenda. E quais são esses tipos de lenda que existem? Existe uma dicotomia nesse sentido bastante sólida. E eu acho que
talvez numa discussão com mais tempo a gente possa abranger outros aspectos, outros subtipos, talvez a gente possa identificar mais elementos, mais subtipos, mas os dois mais proeminentes e mais importantes nessa discussão sempre vão ser, de um lado, a lenda folclórica tradicional e do outro, a lenda urbana. E no geral, a lenda folclórica tradicional é apenas tratada como lenda folclórica e a lenda urbana como oposta. E realmente são opostas. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses termos, principalmente quando a gente quer ser mais cauteloso num estudo, etc., no repasse de informações, que a gente tem que entender é que tanto a lenda urbana quanto a lenda folclórica tradicional são lendas folclóricas. A lenda folclórica urbana, ela faz parte do folclore urbano, do folclore moderno, sabe? Enquanto que as lendas folclóricas tradicionais são antes disso. Elas são tradicionais, elas são antigas, elas são arcaicas. Então, por hora, a gente pode citar essa dicotomia: lenda urbana e lenda folclórica. Eu acho que, no geral, não há problema a gente diferenciar apenas como lenda urbana e lenda folclórica. Até porque já é uma convenção e não há grandes problemas. Mas a gente precisa entender que ambas são folclóricas, mas que são folclores diferentes. E aí, essa diferenciação a gente já é um outro ponto. Certo, entendi. E você tem uma lenda favorita, tradicional e urbana? Tem uma de cada ou só urbana? Tem uma lenda que te cative mais? Que desperte mais o teu interesse? Sim. Eu gosto bastante. Eu gosto muito de lenda urbana. Eu acho que quando você olha para mim, você percebe que eu seria muito mais adepto das lendas urbanas do que das folclóricas. Mas do folclore tradicional, eu não sei, mas eu tenho um interesse muito grande pelas lendas de animais, ah, assim, que são que são exagerados, que são muito diferentes do que a gente encontra na natureza, como a lenda da cobra grande. E é muito tradicional e é muito comum em várias cidades e tem com breves alterações em versões que Sim, mudam, obviamente, mas que elas têm sempre uma mesma essência. Na minha cidade, eu sou de Taquatiara, a, a história é de que a cobra grande está debaixo da matriz, que é a principal igreja católica, que fica no centro. Embaixo dela está a cobra grande. E quando ela se mexer, a cidade acaba, a cidade vira ruínas. E ela é tão tradicional, ela é tão importante, ela é proeminente para a nossa cultura, que ela está no hino de Taquatiara. Ele fala, e a serpente raivosa vibrar. E eu acho que não só em Taquatiara, mas, aliás, não só no Amazonas, mas em vários outros lugares do Brasil nós temos também. E eu falo que, para mim, é muito interessante quando a gente fala de animais que são modificados, é que
em diversas outras culturas populares, na cultura pop, por exemplo, nós temos diversas narrativas, nós temos filmes, livros de narrativas de terror, não, com animais gigantes. Nós temos o King Kong, e que é tão proeminente e que é tão intrínseco à cultura mundial, é muito reconhecível, mas a gente tem tanto potencial aqui e só que a gente não é tão retratado assim. E é por isso que eu acho os animais gigantes, animais que não têm cabeça, os animais que soltam fogo pela venta, muito interessante nesse sentido, porque é, é, é uma narrativa espontânea do povo, sabe? Não sei se deu para entender, se fez Deu sim, sentido a minha resposta. com certeza. E, e a sua lenda favorita, sua lenda urbana favorita? Você tem alguma? A lenda urbana favorita seria... Eu acho que a gente tinha até combinado que a gente falaria sobre isso com mais detalhes em outro momento, porque eu tenho muito carinho e afinidade pelas histórias de fantasmas do Teatro Amazonas, então acho que a gente pode marcar uma entrevista para falar especificamente delas. Mas a minha favorita é a da... No último dia do ano é o aniversário do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas completa ano, faz aniversário dia 31 de dezembro, mesmo dia da Rita Lee e de Dona Summer, diga-se de passagem. E no dia do aniversário do teatro, os fantasmas, que são artistas mortos e que vivem no Teatro Amazonas, eles performam La Gioconda, a, o número de ópera que é tão conhecido. E eu acho isso interessantíssimo, sabe? É a minha favorita. Minha favorita. Eu daria tudo para assistir a performance. É, certo. Entendi. E você é professor, né? Sim. Professor de ensino fundamental 1, ensino médio. Uhum. E como você acredita que seria interessante levar e abordar esse assunto dentro da sala de aula? Eu vou fazer uma coisa que eu acredito que talvez seja um pecado, mas eu vou usar um pouco da BNCC para falar sobre isso. A tão questionável BNCC de 2018. Mas bora lá. O que a gente pode tirar de bom da BNCC, já que a gente não tem muita escolha? A gente, como professor, tem que usar a BNCC. Mas bora lá. A BNCC ela é dividida em vários códigos de áreas, que cada código seria uma habilidade, uma competência, uma habilidade a ser trabalhada em sala de aula. E relacionando ao nosso assunto, nós temos o campo jornalístico midiático, um campo de estudo que a BNCC propõe. Essa última narrativa que eu falei, por exemplo, ela contém várias informações que poderiam muito bem ser trabalhadas em sala de aula usando os preceitos jornalísticos midiáticos. Por exemplo, a data de nascimento do Teatro Amazonas, o contexto em que o Teatro Amazonas nasce e por que ele nasce nessa data. Muita gente não sabe, mas o Teatro Amazonas foi inaugurado antes mesmo de estar pronto.
por articulações políticas do Eduardo Ribeiro. Então, olha a riqueza que pode sair de pequenos detalhes, de uma pesquisa, de uma simulação de profissão, por exemplo, em sala de aula. A gente poderia pegar vários alunos e passar um trabalho em que todos seriam jornalistas e investigariam tudo que envolve essa narrativa, sabe? E pesquisar sobre, por exemplo, a ópera La Gioconda e os artistas que morreram na época, por que esses artistas morreram, sabe? E, cara, eu acho que por aí a gente pode pegar uma narrativa dessa e levar para a sala de aula de diversas formas. Eu acho que isso chega a ser bastante fácil e eu acho que falta bastante também. Certo, como você falou, né, essa gama de questões que a gente pode abordar nesse assunto é um estudo interdisciplinar, né? Esse gênero tanto faz ele sendo uma lenda urbana ou uma lenda tradicional, ele vai levar para dentro da sala de aula não somente a história em si, o texto em si, a narrativa em si, mas todo um contexto, toda uma criação por trás. É bem legal essa sua colocação. E agora, para a gente finalizar, Uhum. eu acho que você já até respondeu isso, mas para a gente finalizar essa bela entrevista que a gente teve, como que você acha, como esse assunto, folclore, mitologia, as lendas, como afetou a sua visão sobre o lugar que você vive? Eu acho que quando a gente passa a estudar o espaço urbano, por exemplo, e tudo que envolve o espaço urbano, a gente inevitavelmente passa a ver o espaço urbano diferente. Quando, por exemplo, eu vou ao centro de Manaus e eu vejo ah, os prédios antigos e que são abandonados e, e vejo o potencial de saírem histórias fantásticas dali. Do Teatro Amazonas a gente tem fontes até escassas, mas a gente tem. A gente tem livros, a gente tem matérias do Márcio Souza falando sobre as histórias de fantasmas do Teatro Amazonas. Nós temos entrevistas online, mas o Teatro Amazonas, ok, ele é o principal prédio histórico do centro de Manaus, mas nós temos diversos outros lugares que, se explorados, a gente teria assim, muita riqueza, sabe? Então, a gente passa a olhar para o nosso objeto de estudo com bastante sede, porque a gente entende que quanto mais a gente cava nele, mais potencial ele apresenta. Então, é aquilo de tipo, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Porque quanto mais a gente toma ciência, quanto mais a gente toma conhecimento das coisas, a gente entende que a gente sabe muito pouco. Então, eu acho que é inevitável quando você, por exemplo, estuda ah, narrativas de uma cidade, quando você vai para uma outra cidade, por exemplo, e você vê pontos em comum, é inevitável você comparar e é inevitável você
querer pesquisar e ver que pontos em comum a mais tem e onde é que se diferencia, sabe? E aí você vai para o centro e olha uma calçada de pedra e, 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 e tenta imaginar a, a história dessa calçada de pedra e tudo mais. E eu acho que é isso, eu acho que é inevitável o nosso olhar mudar sobre aquilo que a gente olha atentamente. Para agradecer e um comentário que eu ia fazer é que quando a gente começa a estudar, abordar esses assuntos, ou pelo menos pesquisar, a gente vai conhecendo, né, um pouco mais da nossa cultura. Tem muita gente tem muita gente, por exemplo, você falou muito do Teatro Amazonas. Tem muito amazonense ou manauara que mora aqui na cidade de Manaus que nunca foi, né? Nunca foi ao Teatro Amazonas, nunca fez uma visita, só mesmo para conhecer o prédio histórico. E eu acho que muita gente nem sabe que para amazonense a entrada é gratuita, né? Então não conhece a sua cultura e também não dá o trabalho assim de pesquisar alguma coisa para saber que aquilo ali você pode conhecer, mesmo que não esteja tendo um espetáculo acontecendo, mas você pode entrar, né, no prédio, você pode conhecer ele por dentro e ouvir as histórias dele lá com os guias e tudo mais. E aí eu quero agradecer você, tá, por esse tempo disponibilizado pra gente. Obrigada pela entrevista, pelo bate-papo, muito enriquecedor. Obrigado a você. Obrigado. Nós temos uma conversa maravilhosa e espero que nós repitamos e aprofundemos nossa discussão. Obrigada, boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais. Brothers, native of the soil, waiting for the proper change we gain by honest toil. When first the right was written and the cry drew near and far, we raised on high the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah, hurrah, for the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah!